Estamos aqui em mais um podcast. Olá, perciversinhos. Buenos dias, perciversitos. Para nossos fãs da Costa Rica, menino, foi uma alegria imensa. Uma alegria imensa a gente ter visto essa semana que a gente tem pessoas que escutam nosso podcast, assim, de outros países. Foi muito bacana, assim, o sentimento de, caramba, de missão cumprida, né? De chegar a diferentes lugares, ambientes e espaços, diferentes pessoas. E aí seria muito legal também se vocês puderem compartilhar um pouco das suas experiências, o que vocês sentiram até esse momento com nossos podcasts, com nossas interações no próprias redes sociais. E é isso, gente. Podem se apresentar, galera. Antes de tudo, meu nome é Luana e, mais uma vez, obrigada por estarem aqui. Olá, pessoal. Prazer novamente. Anthony aqui na voz. Espero que vocês tenham pegado seu cafezinho, se preparado para ouvir a gente, porque hoje o podcast tá babado num nível que vocês ainda nem imaginam. E vou convocar aí minha comparsa de vida, Lori. Oi, pessoal! Olá, perciversitos! Adorei essa vibe internacional aqui. Como é que vocês estão, gente? Lorena aqui. O episódio de hoje tá bem a nossa vibe, né? A gente tá começando, né? Daquele pezinho no final do período e um pezinho nas férias. E aí a temática de hoje vai trazer um pouquinho disso, né? Dessa nossa relação com os estudos e com esses momentos de pausa, de cuidado, enfim. Estamos bem ansiosos para compartilhar com vocês e trocar também. Então comentem nas nossas redes sociais, @podcast. Tem o nosso canal no YouTube também, vocês podem nos escutar também pelo Spotify. Então compartilha lá com a gente o que vocês estão achando, o que vocês vão achar, né, quando escutarem esse podcast, o que acharam dele, desse episódio específico. A gente tá bem ansioso para ouvir vocês. Massa! Valeu, gente, por se apresentar. Puxando o gancho que Lori falou, é justamente isso. A gente somos da mesma sala, para quem não sabe, estudamos na UFPE, que é a Universidade Federal de Pernambuco. Estamos finalizando o 7º período, indo para o 8º, ou seja, a reta final de psicologia. E aí, justamente, a gente estava refletindo nas nossas reuniões para elaborar as próximas temáticas do podcast, que também está muito massa. Fiquem ligados. E aí surgiu a questão vida universitária. E essas inquietações que a gente abarca, né, com o curso, com reflexões, com será que a gente está seguindo o caminho certo? E como pensar, né, nesse sentido de trazer esse acolhimento, essa escuta para vocês que também fazem parte da psicologia, que estão querendo ingressar no curso, que vão ingressar no mercado de trabalho, ou enfim, já estão há muito tempo no mercado, enfim. A ideia é realmente trazer nossas inquietações, nos colocar nesse podcast, trazer até questões mais pessoais, enfim. E aí eu acho que a questão inicial é, para vocês, o que seria autocuidado? O que vocês acham? Ela joga a polêmica dela, né? Olha, eu diria que autocuidado faz parte, pra mim, daquelas palavras, daqueles conceitos que você tem muito claro, assim, na mente, mas que para você falar é difícil colocar em palavras, assim, porque eu vejo muito como essa capacidade de você conseguir se olhar e se escutar para suas necessidades e estar atento a essas coisas e como manejar, né, esse equilíbrio entre as várias esferas, né, os vários pratinhos que a gente tem que estar rodando ali na vida, a vida profissional, a vida pessoal, os relacionamentos, saúde física, saúde emocional, psicológica, enfim, eu vejo muito por aí. E eu vou devolver a pergunta porque me lembrou, a gente estava comentando na reunião, né? Eu vou jogar aqui, jogar para vocês também que estão escutando a gente. Acredito que já devam ter visto uma trend que tá rolando aí pelo TikTok com universitários, né, andando pelo campus, e aí eles perguntam qual foi a última vez que você leu um livro por livre e espontânea vontade. Eu acho que quem é de psicologia vai se identificar, porque a gente tem um curso com uma carga de leitura bem grande. A gente lê um livro por livre e espontânea vontade, às vezes é bem difícil. E aí eu queria trazer para nossa temática, né, transformar um pouquinho essa pergunta e jogar para vocês de volta. Qual foi a última vez que vocês se sentiram cuidados por vocês mesmos? Que eu acho que isso traz um pouquinho da nossa relação com o autocuidado. Então, Anthony, pega essa batata quente aí pra ti. Ai, amiga, por essa nem o futuro esperava, né? Mas assim, respondendo as duas
perguntas apenas com uma resposta. Eu acredito que o autocuidado perpassa muito pelo conceito de autocompaixão. A gente olhar para si mesmo de uma forma humanizada muitas vezes é difícil. Numa sociedade onde visa tanta produtividade em massa, a gente parar e aceitar, eu errei nisso, eu preciso parar um pouco, relaxar e não produzir, curtir o ócio, sabe? Faz muito tempo que eu não paro pra ler um livro porque eu realmente gosto, ou assistir uma série. E quando eu paro, sempre vem aquela pergunta assim de milhões. Eu acho que se fosse pra reformular e mandar uma pergunta pro telespectador, eu iria mais a fundo. Quando você leu um livro ou fez algo que você gosta sem pensar, eu deveria estar fazendo algo da faculdade, eu deveria estar produzindo para o meu trabalho. E a gente viu muito isso na pandemia, né? Um momento de calamidade assim, mundial, onde a nossa obrigação só era estar bem e não necessariamente fazer nada. Muitas pessoas não conseguiram curtir o ócio, sabe? Eu não consigo ficar parado, então vou aprender a cozinhar. Eu não consigo ficar parado, então eu tenho que estar me movimentando, fazendo várias outras coisas. Mas o autocuidado também perpassa por essa questão de você ter esse momento consigo mesmo, de refletir sobre a sua vida. Então precisa desacelerar para chegar ao ponto. Muitas vezes a gente pensa que quanto mais acelerado for, mais a gente vai chegar lá. E é sempre bom a gente ter uma visão mais profunda de autocuidado, porque eu acho que é uma palavra que todo mundo sabe o que é. E até às vezes a gente cai nessa armadilha, mas muitas vezes associa os aspectos do cosmético. Autocuidado é estar com a pele limpa, sabe? O cabelo lavado. Mas tá para muito além disso. E puxando o gancho, porque senão eu vou esquecer, utilizando uma frase mais clichê que existe: e quem cuida de quem cuida? Porque o autocuidado, por mais que a palavra auto apareça aí no prefixo, não necessariamente esse indivíduo precisa se cuidar só. Às vezes precisa de uma política pública que auxilie nesses aspectos, por exemplo, da saúde mental, ou até mesmo para que consiga ter a sua comidinha na mesa, porque o autocuidado é uma alimentação boa, para que consiga ter uma noite de sono de qualidade. Então é necessário entender que muitas vezes precisa de um olhar interdisciplinar para que o autocuidado ele seja efetuado. É isso. Nossa, eu acho fundamental, assim, tudo que vocês abarcaram, essas reflexões, né, sobre o que é autocuidado. Será que a gente cuida antes de nós mesmos, assim, para cuidar do outro? Será que nos sentimos até mesmo preparados, né, durante a nossa graduação, durante um após, enfim, até para se inserir no mercado de trabalho? Será que nos sentimos aptos? Daí nos sentimos até mesmo pertencentes a esses espaços, né? Será que a gente conhece, por exemplo, os projetos de extensão, os cursos, os programas que a gente poderia utilizar, que aparentemente é só você chegar, enfim. Mas quando você vê, às vezes você termina o curso e não sabe nem o que existia na Federal. Nossos espaços, os ambientes, será que todos conseguem chegar e circular nesses ambientes? Ou será que a gente precisa refletir sobre esses atravessamentos? Quando a gente pensa em autocuidado, me remete muito é uma iniciativa individual daquele sujeito. Me remete muito de responsabilidade, de autonomia. Sim, eu acho que isso, por exemplo, é muito importante. Porém, eu acho que é muito tênue a linha, e a gente até estava refletindo sobre isso ontem, sobre, por exemplo, o quanto você deve tomar muito cuidado no sentido de não culpabilizar o sujeito, mas porque antes de tudo a gente precisa compreender o contexto em que ele está inserido. Por exemplo, será que ele tem rede de apoio? Será que ele se sente confortável em ir atrás, por exemplo, de um serviço público de saúde? Será que ele é bem acolhido pelos profissionais de saúde daquele lugar? Será que é fácil você, por exemplo, ligar para um CAPS e você ser bem atendido? E aí, é interessante porque a gente pensa, acaba que nessa sociedade das pressões estéticas, das pressões e tem que ser o melhor, da competitividade excessiva, exacerbada, temos que ser mais do que quem somos. É muito do olhar para o futuro e pouco aproveitar o tempo presente. Mas também pensar, é necessário, acredito eu, refletir, quem realmente tem tempo para aproveitar o tempo presente. Que tempo é esse? Será que temos tempo? Sabe? E quando a gente, às vezes, eu até ouço muito de, eu não tenho tempo para nada. Eu passo o dia todo estudando. E tem gente que estuda, tem gente que trabalha. E aí, como é que a gente pensa nesse lugar do lazer? Porque quando a gente pensa em saúde, pela própria OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, a própria definição de saúde é muito abrangente. Ela abarca questões psicossociais,
quase não saía. Traz as questões de espiritualidade, de religião, do âmbito familiar. Será que nossa família nos apoia nesse sentido de ser quem queremos ser? Será que nós nos sentimos acolhidos e ouvidos pelas pessoas que nos cercam? Será que se a gente chegar na coordenação devido a algum caso de assédio, de algum caso de abuso, nós somos bem ouvidos, acolhidos? As medidas institucionais são de fato ocorrem da maneira que deveriam ser, ou a gente se sente só, mesmo diante da multidão? E aí a gente encontrou muitas pesquisas, inclusive, sobre a saúde mental dos estudantes universitários, né, durante essa pandemia do Covid-19, dessa pós-pandemia. E aí, assim, são inúmeras as evidências que a gente vê do sofrimento psíquico mesmo, da necessidade dessas ações de proteção e de promoção à saúde a nível psicossocial em estudantes universitários. E é importante a gente refletir, será que as instituições, qual é o papel delas a nível de compreender a necessidade mesmo de abarcar essas questões, essas demandas? O luto, a raiva, o pânico, condições de compreender o atraso das atividades acadêmicas e de como isso nos faz sofrer, no sentido de, será que somos o suficiente? O quanto a gente precisa buscar esse atraso? Como se o fato de a gente ter passado esses anos de pandemia, isolados em casa, tivesse nos feito menos do que realmente somos. Acho que eu falei demais, mas enfim. O que vocês acham disso? Eu acho muito importante trazer essa fala, principalmente sobre o tempo. É uma questão que me pega muito. E eu acho que quando a gente pensa em tempo, é sempre bom lembrar que ele é diferente de ritmos. Talvez o seu tempo seja o mesmo que o do amiguinho. Por exemplo, a gente entrou todo mundo no mesmo ano na faculdade, no mesmo tempo. Porém, estamos em ritmos diferentes. Tem uns que já adiantou algumas cadeiras, outros não. E quando a gente entende isso, a gente para um pouquinho de se comparar com o outro. Às vezes parece que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? E a gente entra nessa autocuidado, eu vou me cuidar porque fulaninho tá se cuidando e ele se cuida desse jeito. Aí a gente abre o Instagram para procurar e recebe uma tonelada assim de aspectos que não condizem com a sua realidade e a gente passa a colocar isso como nosso eu ideal. É sempre bom lembrar que o ideal não significa dizer que é real. Pelo contrário, o ideal perpassa por um conceito de perfeição inalcançável. E para falar sobre esses aspectos de comparação, eu penso muito num livro, A Carta do Jovem Vértice, onde uma fala dele, assim, para mim é essencial, que fala sobre como é claro como somos todos feitos de modo a sempre compararmos tudo conosco e a nós mesmos com tudo. A felicidade ou a tristeza depende dos objetos com os quais nos comparamos. Então, com que nós nos comparamos atualmente? Qual é o nosso modelo de autocuidado? Eu acho que tem que ser nós mesmos, acima de tudo. Ter a gente como referencial é essencial. E muitas vezes a gente coloca o outro nesse referencial ao ponto de nunca olhar para si. E entra nessa dinâmica, assim, nesse ciclo repetitivo. Eu preciso cuidar dos meus clientes. Eu preciso cuidar da minha mãe. E é sempre essa comparação, é vivendo para os outros objetos. Mas em que momento você se torna o protagonista da sua própria história? Nossa, amigo, muitos castelos aqui. Essas tuas colocações me fazem pensar muito sobre que autocuidado perpassa pelo outro auto, né? O autoconhecimento. Às vezes é difícil a gente se permitir se conhecer, a gente não só necessariamente em psicoterapia, embora a psicoterapia seja uma das ferramentas centrais, né, para facilitar e favorecer esse autoconhecimento. Eu fiquei pensando muito, a gente sempre dá, né, uma estudada de ter esses momentos aqui de construção do podcast, de gravação. E aí uma das leituras que a gente fez e trazia sobre esse grande paradigma, né, que é ser um profissional cuidador, um profissional da área de saúde, né, essa coisa de muitas vezes a gente tá muito centrado e muito preparado para cuidar do outro, mas pouquíssimo se remete a esse cuidado com nós mesmos antes de cuidar desse outro. Aí me lembra muito aquela metáfora da máscara de oxigênio, que primeiro você precisa colocar a máscara em você para conseguir ajudar as outras pessoas. Eu acho que todo profissional de saúde, estudante da área de saúde, já deve em algum momento ter se deparado com isso, de que a gente
se doa muito e esquece de recarregar, né? Como aquele potinho que você só tira, sei lá, um potinho de biscoito que você só tira dali e não repõe, né? Se uma hora aquilo ali vai estar em baixa e aí você não vai conseguir se doar, né? A gente fala muito sobre essa entrega, sobre se doar. Eu acho que a pandemia trouxe um pouquinho disso também, de uma forma diferente, né? Um olhar diferente para essas questões, no sentido de, tipo, remetendo a essa questão do esgotamento, remetendo a essa questão da doação, e aí muitas vezes isso é colocado de uma forma romantizada, assim, né? Ai, os heróis, ai, os salvadores. E aí isso me lembrou, inclusive, se tivesse programado, não tinha dado tão certo. Ontem eu tava assistindo aquele filme Encanto, da Disney, nunca tinha assistido. E aí resolvi assistir ontem. E aí eu lembrei da personagem da Luísa. Ela tem o dom, né? No filme Encanto é uma família que tem... Cada personagem, assim, tem um dom. E aí, no caso da Luísa, ela tem um dom da super força. E tem algumas cenas no filme, assim, né? O pessoal pedindo pra ela, Luísa, faz isso, Luísa, faz isso, Luísa, pega isso. E aí tem um momento musical dela, assim, no filme, e as falas me remeteram muito a essa questão desse peso, porque ela fala isso, de que eu não sou nada além do meu dom, e que é muito pesado eu estar sempre sentindo que eu tenho que cuidar de alguém, que corresponder a alguém, que criar, que usar, né, de mim para uma outra pessoa sempre. Às vezes eu sinto que eu não posso falhar, que eu não posso ser fraca, que se eu te perder isso, eu perdo a minha essência. E acho que muitas vezes acaba acontecendo isso, assim, né? Tipo, você sentir que a única coisa que você é o que você dá, o que você mostra, o que você oferece para os outros. E esse é um fardo muito pesado de carregar, assim, né? Eu acho que todo mundo aqui que é de psicologia, em algum momento você já ouviu, você é de psicologia, como é que você tá reagindo assim? Nossa, eu não sabia que alguém de psicologia tinha esse comportamento. Achava que todas as pessoas de psicologia eram zen, eram calmas, eram compreensivas e tranquilas, e esquece que antes do psicólogo, antes do estudante, antes da profissão, existe um ser humano ali, né? E eu acho que o autocuidado faz a gente pensar um pouquinho nessa coisa de você é ser humano, você tem necessidades, você tem fraquezas, você tem limites. E você precisa se fortalecer. Seja em questões, né, como a gente já trouxe, do âmbito físico, do âmbito estético, mas também questões psicológicas, emocionais, sociais, relacionamentos, enfim. Muitas reflexões aí que um personagemzinho remeteu num momento de autocuidado, inclusive, né? Tentando entrar no ritmo das férias e fazer as coisas sem culpa. E aí ontem eu me permiti assistir um filme e acho que muito inspirado pela nossa discussão também. Achei que era muito legal compartilhar aqui com vocês. Nossa, Lori, muito massa assim que tu falou. Caramba, muitos gatilhos também, muitas coisas a se pensar. A música, eu tava aqui dando uma olhada, né? E fala assim, eu sou forte, não vacilo. Qualquer peso pra mim é tranquilo. Vem com tudo, eu aguento, e ninguém vai negar meu talento. Não questiono se é pesado, o meu corpo suporta o fardo. Se me dão um laço, eu piso, eu amasso. Com a força dos braços, eu faço estilhaços. Mas estou nervosa, e ansiosa na corda bamba, sigo cautelosa. Estou nervosa, como um herói que se cansou numa luta horrorosa. Estou nervosa, se eu não for generosa, me sinto ociosa. Não posso cansar, não posso falhar, será que eu vou quebrar? O que me faz quebrar? Justamente, essa música fala muito dessa pressão, dessa cobrança, dessa autocobrança, de como somos comprados de forma externa, de como às vezes a gente acha que o outro nos vê e de como muitas vezes temos que manter essa imagem de profissional incrível, de profissional talentoso, de aluna estudiosa, de filha perfeita, de pessoa que qualquer coisa pode chegar e ajudar e servir e apoiar, enfim, quando muitas vezes a gente precisa desse colo. A gente precisa ser visto de forma frágil, de forma no sentido da vulnerabilidade, e da gente precisar reconhecer e ressignificar o que é ser vulnerável, o que é ser visto como vulnerável, sabe? Porque eu, particularmente, eu sempre fui muito assim, eu preciso ser vista como alguém muito forte, as pessoas não podem me ver chorando,
porque o choro e as lágrimas remetem à fraqueza, sabe? Remete a como se eu estivesse triste, e tristeza não pode, tristeza é ruim. Claro que às vezes até a nível inconsciente, né, pra gente ver como a nossa sociedade nos faz construir essas questões, esses estigmas, esses paradigmas do que é ser alguém perfeito, quando na verdade não somos. E a própria psicologia me remete muito a isso, sabe? A reconhecer esses olhares e, enfim, nos remeter a esse lugar de fragilidade, de ver que, por exemplo, o paciente, as pessoas que forem chegar no nosso próprio dia a dia, que quiserem conversar, desabafar, enfim, nessa escuta empática que é importante a gente ter enquanto profissionais, mas enquanto seres humanos, é ver que, nossa, ele também tá passando pela mesma coisa do que eu. É muito isso, assim, às vezes eu tô sentindo angústia e eu chego para os meus amigos, enfim, para as pessoas que estão me cercando, na própria universidade, que eu acho que é um lugar que falta isso, esses espaços de apoio, de acolhimento, né? Claro, somos psicologia, então, assim, é um curso talvez até mais diferenciado. Mas e os outros lugares? E as outras áreas da saúde? E os outros espaços? Engenharia, medicina, enfermagem, artes, comunicação. Será que esses espaços, eles têm serviços, por exemplo, e eles conhecem esses serviços? Quais são os lugares que a gente pode buscar uma ajuda, uma escuta clínica, enfim, um lugar em que a gente saiba que vai ser bem acolhido e bem aceito por quem somos? E como é difícil ter medo, né? Esse sentimento do medo, da angústia de será que ele vai me ouvir? Será que ele vai me ver por quem sou? Ou por quem aparento? Ou pelo que eles podem até escutar sobre mim, né? O que falam sobre mim. E aí, muito interessante, porque a gente precisa pensar, desde a graduação, desde até nas escolas, que eu acho que, enfim, a gente precisa até em outro momento refletir sobre a questão da educação brasileira, né? Nas minhas pesquisas, eu encontrei uma cartilha, que o nome dela é Cuidando-se, que é uma cartilha dos serviços psicológicos ofertados aos trabalhadores da saúde, especificamente no Distrito Federal, que foi criado pela Fundação Oswaldo Cruz. E essa cartilha, ela foi escrita justamente com essa intenção de facilitar o cuidado com a saúde dos próprios profissionais, já que, como eu até falei anteriormente, a OMS define a saúde de forma muito ampla, né? Como se, saúde difere de doença. Eu estou bem, eu sou normal. Né? E o que é ser normal? Meu estado de bem-estar é consumir algo que me dá prazer. Mas como é que é esse cuidado no dia a dia? E aí, justamente, essa compreensão desse contexto, dessa realidade brasileira e até mesmo a nível mundial, porque olha quantos transtornos psicológicos as pessoas ainda estão passando devido até questões das implicações da Covid-19 e às vezes não têm esses serviços, não conhecem ou o próprio preconceito, né, de buscar ajuda. Enfim, na própria construção de gênero, enfim, inúmeros atravessamentos, questões étnico-raciais, questões de territorialidade, de brasilidades, que a gente pode até trazer em outro episódio. E aí, só para finalizar minha fala, ela justamente, essa compreensão da cartilha, ela nos leva a refletir, né, sobre essas exigências diárias, sobre o fato de que, às vezes, a própria busca por um serviço de qualidade nos demanda esforço, nos exige tempo. E que tempo é esse? Se a gente acha que cada segundo é valioso, que a gente não tem tempo para nada, mas não temos tempo nem para nós mesmos, como é que a gente vai cuidar do outro sem isso? Sem esse tempo de qualidade, sem nos olhar antes no espelho. Caramba, Lua, quantas questões. E aí eu fico pensando que é muito mais o objetivo da gente aqui hoje, da gente aqui com o podcast. Claro, compartilhar um pouquinho do que a gente vem aprendendo e conhecendo, mas eu acho que é muito mais compartilhar reflexões que às vezes a gente tem, trazendo um pouquinho assim para vocês, né, do que tá por trás assim nos bastidores. A gente tem essas conversas e eu acho que o curso mesmo propiciar esses olhares mais atentos a algumas questões pra gente. É muito comum a gente ter esse tipo de conversa que a gente tá tendo aqui na gravação, fora assim, né, entre amigos, numa descontração e tal. E aí, inclusive, foi um dos objetivos da gente para criar o podcast, e é um dos objetivos da gente no podcast, de trazer essas conversas, porque muitas vezes é isso, como o Lua falou, a gente acha que tá sozinho, e o ambiente universitário muitas vezes ele traz essa questão da solidão, né? Parece muito às vezes um ambiente extremamente competitivo, em que eu preciso o tempo inteiro estar me provando para as outras pessoas, me provando para mim mesma, não me permitindo parar, porque senão eu vou ficar para trás. E aí essas falas
me fizeram pensar muito que autocuidado também parte de uma aprendizagem de dizer não. De dizer não no sentido de a gente vem trazendo aqui muitas inquietações, muita questão de sobrecarga, né? Que foi o diálogo que a gente se propôs para hoje, em relação à vida universitária e as inquietações que ela suscita. Diálogo com essas práticas de autocuidado. E aí eu fiquei pensando muito que o autocuidado parte também dessa questão do dizer não para várias questões, porque às vezes a gente, enquanto estudante e tal, até mesmo profissional, a gente acaba se abarrotando de coisas para fazer, por N motivos, né? Por questões de necessidade mesmo, de carga horária absurda que você precisa dar conta, de grupos que você precisa fazer parte, para currículo, por cobranças de mercado, por várias questões assim, né? Que exigem, claro que tem a questão do interesse, de coisas que você gosta, e isso é super válido, mas eu falo mais no sentido desse olhar equilibrado para essas questões, né? De tipo, muitas vezes a gente realmente se enche de coisa, vê que aquilo tá extremamente pesado, nem sempre a gente tem essa pausa de será que eu dou conta? Às vezes a gente só vai realmente na onda ali da pressão, das cobranças, das cadeiras, da disciplina, dos grupos, da monitoria, do estágio. Tem uma hora que cansa, né? Tem uma hora que fica bem pesado, bem difícil de seguir, de carregar. Eu acho que o momento que a gente tá, né, de final de período, é o momento mais clássico disso, porque é um momento extremamente difícil, pesado, cansativo. E eu acho que o dizer não, ou pelo menos reconhecer que ainda não, eu tô com muita coisa agora. E aí acho que isso também passa por pensar o quanto que dessas coisas fazem sentido, né? Às vezes a gente esquece um pouquinho. Fica tão preocupado em cumprir a carga horária, em agregar o currículo, e tudo isso é extremamente importante e válido, mas eu acredito que tem um a mais aí que precisa pesar, que é o quanto dessas coisas que eu tô fazendo, elas realmente fazem sentido para mim, para minha formação, para as coisas que eu acredito. Ou eu tô fazendo só para colocar mais uma coisa na lista, para dizer que tem mais uma coisa que eu fiz, ou pela romantização de uma agenda cheia, de não ter tempo para comer, de não ter tempo para dormir, de não ter tempo para cuidar, para pausar, para o lazer, para não fazer nada. Quantas vezes é difícil não fazer nada e você, tipo, como assim eu não tô fazendo nada? E tipo, não fazer nada sem culpa, né? Não fazer nada de tipo... E aí remete à nossa discussão em relação à cultura de autocuidado. Pode ter todas essas percepções, podem ter os acessos, os privilégios facilitados, mas e a minha mente? E aquela cultura que eu estou inserida, que o autocuidado ainda é muito perpassado pela culpa, pela perda de tempo. Eu acho que a gente conversou bastante ontem, enquanto a gente estava programando algumas coisas para o momento da gravação, e a gente falou disso, né, dessa cultura até no sentido interno mesmo, dessa percepção de eu me permito parar, eu posso pausar, eu posso cuidar de mim, que muitas vezes a gente ainda não tem, ou não tem tão claro, ou não sempre escuta. Eu lembro muito que de alguns memes, que é o corpo ou um cérebrozinho, aí fala assim, se você não parar, eu paro. E eu acho que às vezes é isso, né? A gente entra tanto numa lógica da produção, da produtividade. E aí existem esses momentos em que pesa, né? Que você sente que não tô dando conta. E aí, às vezes, precisa chegar ao nível, por exemplo, de um adoecimento, né? Seja ele mental, seja ele algo mais físico, né? Biológico. E aí, até lembrei, a gente tá no final de período, e na última aula que a gente teve, o quanto de pessoas adoecidas tinham na sala de aula. Isso me assustou, assim. Pessoas com mal-estar, dor de cabeça, com enjoo, com alguma crise, rinite, enfim, alguma situação. Eu acho que isso é muito reflexo. Eu vejo
né? Alguns estudos até trazem um pouquinho disso, né? Que quando essas baixas, né? Você tá ali no ritmo e tal, e quando tem esse desacelerar, seu corpo descarrega, e aí muitas vezes você adoece. Quem nunca, né, adoeceu logo no início das férias ali, você fica, poxa, como assim? Ela muitas vezes reflete nessa lógica que você vinha, e aí na pausa, é igual a coisa da dor, né? Quando a gente tá ali no calor do momento, você quase nunca sente assim a dor logo de primeira. E aí quando você para, a dor vem, né? O cansaço vem. Mas fiquei pensando sobre, galera, se escutar e às vezes dizer não, eu não vou poder aceitar esse projeto agora, não, eu não vou poder colocar essa disciplina agora, não, colocar 10 disciplinas num período é pesado e eu não preciso, tá? Como a gente falou antes, né, das comparações, eu não preciso estar me comparando o tempo inteiro. Não é porque o meu amigo conseguiu fazer 10 disciplinas, conseguiu fazer 8 disciplinas, que eu vou fazer, que eu preciso fazer. Porque o ritmo dele é outro, a realidade dele é outra. E a gente não sabe, né? Isso me remete até a questões de fuga também, assim. Nos estudos que a gente estava vendo, eles traziam isso do profissional de saúde, que muitas vezes tá vivendo essas inquietações, encontra meios e fugas em artifícios assim que às vezes são mais adoecedores do que favorece alguma coisa, né? Tem uns momentos de alívio e de prazer temporário ali, mas os malefícios acabam muitas vezes sendo maiores, de você não estar se escutando e estar fazendo só coisas temporárias assim, né? Mas é isso, galera, acho que eu viajei demais aqui. Enfim, vou passar a palavra, porque as palavras já estão faltando aqui de tanta viagem que foi e discussão que suscitou. É isso. Para finalizar mesmo, entrar nesse momento de conclusão, fazendo um mapeamento do que ficou, né? O diálogo de vocês, para mim, eu acho que me faz pensar muito na música Oasis de Emicida. Ele fala pra gente não confundir o diploma com vivência e visão. Não é porque a gente construi e ensina sobre o autocuidado que necessariamente a gente está vivenciando esse autocuidado, né? E outra coisa, é sempre bom lembrar e desmistificar que o profissional de psicologia, ele é uma pessoa de ferro, é um robô que não sente, que não é atingido nem afetado, sabe? Tem muito uma visão que o profissional de psicologia é extremamente polido em suas ações e sempre tá com o emocional em dia. A gente se torna o nosso próprio produto, né? Pra sociedade, assim, essa imaginação. Essa semana eu escutei o seguinte: se tu continuar desse jeito, sendo muito gaiato, ninguém vai te levar a sério quanto profissional. E eu fiquei me questionando assim, caramba, mas eu sou um excelente profissional, sabe? Tô trabalhando pra isso. Então, o que a gente tá interiorizando sobre o outro tem a ver com as ações do outro ou conosco mesmo. Então é de suma importância aproveitar esse momento de autocuidado para ser um momento também de desconstrução sobre o que a gente está fundamentando. Afinal, as pesquisas mostram que a maioria dos psicólogos não participam desse autocuidado, não fazem terapia, né? E uma coisa que o próprio livro Cartas ao Jovem Terapeuta traz é que quando a gente faz terapia, a gente percebe o quanto esse ambiente terapêutico é eficaz, porque funciona em nós mesmos, sabe? A gente sabe o remédio e vê, uau. É igual a aquelas mensagens de Jesus, sabe? Nos momentos de evangelização, onde quando as pessoas recebiam os seus milagres, começavam a contar um e outro, sabe? E quando a gente efetiva isso sobre o autocuidado em nós mesmos, a gente começa a falar sobre as nossas rotinas, a gente percebe, caramba, o quanto o autocuidado é eficaz. Mas enquanto a gente só fala, o autocuidado é eficaz em fulaninho, cicraninho, ok. Mas quais são os seus mecanismos, sabe? Então é muito disso. A visão do currículo é sobre o outro, mas é lembrar que o profissional que eu sou está muito relacionado com o meu pessoal. E um excelente profissional exige que você esteja bem, seja fisicamente ou mentalmente. É isso, pessoal. E aí, já chegando próximo ao fim, né? É só para falar que
É justamente isso, assim, na definição do Cartas a um Jovem Terapeuta, ele fala que nosso ideal de normalidade, né, é o estado em que o sujeito se permite realizar suas potencialidades, né, e aí, ou seja, é um estado em que nada impede que alguém viva plenamente, o que ele é possível nos limites impostos, seja por sua história, por sua constituição, enquanto sujeito, e aí, se a normalidade for assim definida, ela pode perfeitamente ser alvo de nossas curas. Então, que a gente seja a mudança que a gente quer, seja ver no mundo, seja ver na nossa realidade. É muito difícil. A gente precisa levar em consideração, obviamente, nossas barreiras. As barreiras atitudinais, as barreiras institucionais, as barreiras físicas, metodológicas. Por isso que a gente precisa refletir que autocuidado é um ato político. Autocuidado, a gente precisa pensar no cenário político, nas leis, na legislação, é sermos ativos nesse meio e compreender que a mudança a gente faz aos poucos. Às vezes a gente quer mudar tudo ao mesmo tempo, do dia para a noite, da noite para o dia. Mas primeiro, vamos pensar nas mudanças que podemos fazer internamente, né? De forma a nós mesmos. Porque eu acho que nós somos as principais consequências desses efeitos, né? Dessas mudanças, dessas atitudes, dessa mudança de hábitos, dessa compreensão do que nos é tempo, do tempo que nos é dado. Já é alguma coisa, né? É isso. Fala, Lori. Só para realmente deixar aqui a minha mensagem final. A gente falando de tempo, eu lembrei de uma frase, né, que a gente encontrou nas pesquisas e ontem conversando sobre, foi um grande tiro, assim, né, que a gente brincou. Meu Deus, que impacto! Que foi uma frase de um estudante, uma pesquisa que foi feita com estudantes de psicologia sobre as relações com autocuidado na formação acadêmica, e aí foi perguntado sobre medidas, né, que eles acreditavam que poderiam ser interessantes para favorecer isso. E aí um estudante respondeu que o maior incentivo que podiam proporcionar com relação ao autocuidado seria o tempo. E acho que essa frase, ela remete muito para a gente tudo que a gente tentou trazer aqui hoje, né, em relação a essas inquietações estudantis e a relação da vida universitária em si e o diálogo com o autocuidado. A gente trouxe e buscou, né, o máximo fazer essas correlações de que autocuidado, né, embora tenha esse auto aí, não é necessariamente sozinho, não é necessariamente uma responsabilidade individual. Parte, sim, de uma escuta, ele precisa estar favorecido por outros aspectos, inclusive, né, institucionais, políticos, enfim, a gente está num período bem delicado com relação a isso. É muito importante também entender, como o Lua falou, o autocuidado também é político. Eu acho que essa é a mensagem que a gente quer deixar para vocês hoje, de que autocuidado é uma responsabilidade coletiva também. E agradecer por um momento de partilha, pela escuta, por vocês estarem com a gente até aqui. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Façam um bom uso. Até o próximo episódio. Fiquem ligados nas redes sociais. E a gente vai deixar no Instagram uma tabelinha sobre uma rotina de autocuidado, bem simplesinha, como beber água. Enfim, acompanhe a gente no Instagram que vocês vão ver as novidades e todos esses processos. Muito obrigado por ter ouvido a gente até o final e até a próxima. E beijo pra Cris, do PRPS, minha fã, ó, coraçãozinhos. Beijo, psiverecitos.